Sejam bem-vindos ao Caverna do Morcego, meu nome é Fábio e vamos lá para mais uma resenha de quadrinhos, lançamento da editora Panini Comics, que é Batman Um Dia Ruim, Charada, trabalho do Tom King com os desenhos do Mitch Gerads, trazendo aqui a origem desse personagem nesse grande evento que é Um Dia Ruim. Um evento mensal que traz grandes roteiristas e desenhistas trabalhando cada um dos personagens da galeria de vilões do Homem-Morcego, exceto o Coringa, que já teve o seu Dia Ruim com a Piada Mortal. Quadrinho com preço de capa de R$ 24,90, 64 páginas, publicando Batman One Bad Day, The Riddler. Vamos falar sobre o quadrinho, inclusive, durante o vídeo. Eu vou avisar quando começo a falar com spoilers, caso você queira evitá-lo. Então fica a dica aí, é importante esse detalhe, porque a gente tem que falar sobre o final deste quadrinho. Mas antes de continuar, não esqueça de curtir e comentar este vídeo, pois ajuda ele a subir nesse YouTube de meu Deus, bem como se inscrevam se você é novo ou nova, que é o melhor lugar para você ficar muito bem informado sobre o universo do Batman. Então tá lá, meus amigos, Batman Um Dia Ruim, Charada, por Tom King e Mitch Gerads. Tom King, obviamente, no roteiro, Mitch Gerads nos desenhos. Evento esse que é Um Dia Ruim, que traz então vários vilões em uma graphic novel por outros roteiristas e outros artistas, contando as origens dos vilões da galeria do Batman. E o primeiro acabou sendo o Charada aqui, numa bela história do Tom King e do Mitch Gerads. Inclusive você vê aqui que a logo, né, que foi criada, traz muito do que é o tipo ou a fonte lá de A Piada Mortal do Coringa, né? Lembrando que a gente tem um conceito que o Alan Moore e o Brian Bolla criaram de que um dia ruim pode acabar com a vida de uma pessoa. Basicamente é isso, A Piada Mortal por completo. Então aqui nós temos vários personagens indo no mesmo aspecto. Qual que foi o dia ruim na vida do Charada que acabou tornando ele quem ele é? E eu gostei como o King e o Mitch Gerads estabeleceram aqui como que é essa versão então do Charada no seu dia ruim. Eu gosto muito de como a história também conta a origem do Charada. O Charada é um personagem que já teve várias vezes sua origem sendo contada. Diferente, por exemplo, que o Alan Moore e o Brian Bolla fizeram em A Piada Mortal, que eles pegam alguns momentos de origem do Coringa, mas eles se aprofundam muito mais. O Charada já teve outros momentos que era contado que o pai dele abusava dele, que ele tinha outros problemas em sua vida. A primeira história dele, inclusive, é uma história de origem lá na Era de Ouro. Então não tem muita novidade nesse sentido, mas aqui o Mitch Gerads e o Tom King, eles vão muito mais a fundo, então, no que envolve esses abusos do pai, trazendo muito mais camadas no que envolve, então, os problemas na vida do Edward Nygma. O começo da história aqui, ele é interessante porque ele traz essa perspectiva subjetiva de um cidadão qualquer de Gotham City. Um cidadão que, inclusive, fala sobre os problemas com a sua filha, e também sobre as relações que ele tinha com o seu pai. Isso acaba sendo importante para a gente entender, inclusive, o final da história. E a câmera subjetiva aqui, câmera, entre aspas, obviamente, mas a visão subjetiva acaba nos colocando na pele desse personagem, bem como a gente vivenciando como é que é ser uma vítima do Charada em Gotham City, porque a gente vê ele morrendo já no começo. São páginas bem poderosas aqui mostrando então o Charada cometendo todo esse crime. Todo esse aspecto também da câmera aqui de vigilância mostrando o Charada matando o cara, dá todo um tom mórbido para este momento. Realmente muito bem feito aqui pelo artista, pelo Mitch Gerads, um desenhista de mão cheia. Então você vai vendo aqui a construção então do Charada querendo conversar com o Batman. Ele chamou a atenção então da polícia e quer chamar a atenção do Batman matando um cidadão qualquer de Gotham. Só que o Batman tá nem aí pro Charada. Ele falou, o Eduardo não merece meu tempo, então eu não vou visitar ele. E até que a gente tem uma pequena referência à própria Piada Mortal que o Charada faz, né? Também talvez fazendo uma ligação no que envolve o evento como um todo. Então a história vai acabar nos mostrando aqui o passado do Charada. Eu gosto também da diferença das cores aqui. Enquanto nós temos uma paleta verde aqui, né? Uma cor verde mostrando o presente, nós temos o laranja dominando o passado. E você vê o pai dele sendo o diretor de uma grande escola de Gotham City, uma grande instituição de ensino, onde o Charada sempre é cobrado, ou melhor, o pequeno Edward é cobrado a ser o melhor aluno da escola, porque seu pai é o diretor. Então ele quer que realmente seu filho seja o melhor aluno, nem que ele precise espancá-lo para resolver estes problemas. E aí você tem toda a dor do pequeno Edward em tentar se provar para o seu pai e ao mesmo tempo as rusgas do passado, de que a mãe do Edward é uma pessoa que o seu pai não tem orgulho de ter tido na sua vida, tendo visto que ela era uma pessoa, entre aspas, da noite. E todo esse espancamento aqui do fato do Charada não ter obtido uma nota perfeita em um teste se deve ao fato então que esse teste foi aplicado com uma pequena charada no final, que o nosso protagonista, ou melhor, nosso antagonista, acabou não acertando. Ou seja, tudo ligado então à charada. Nós temos inclusive até aqui momentos um pouco mais íntimos do que envolve então a vítima do Charada, com a família dele e o Bruce tentando entender a dor da família. E todo o passado do Charada vai então focando também nesse professor que quer testar ao máximo que o personagem e com os enigmas que o Charada não consegue acertar
E até gosto muito dessa palavra que ele coloca no final aqui, chega, né? Como se ele não aguentasse mais errar essas pequenas charadas, ao mesmo tempo ser abusado, né, fisicamente pelo seu progenitor. Então é um tanto quanto tenso como as coisas são criadas envolvendo o vilão. Você tem até momentos aqui onde o personagem, às vezes, chega em atitudes extremas no que envolve a sua dor, tanto de enfrentar o seu pai como de não ser perfeito. Perfeito aos olhos do seu genitor realmente, né? Então é complicado o negócio aqui. E você também continua com o Batman aqui tentando investigar as mortes que acontecem por tudo que o Edward Nygma ainda está fazendo, mesmo estando preso no Asilo Arkham. Você tem até esse vilão aparecendo que é o Cine Maníaco, que é lá do final dos anos 80, começo dos anos 90, que ele até tem o nome dos atores lá, Adam West e Burton Ward, que acaba sofrendo um pouquinho com o Charada também, né? Mas todo o quadrinho, então, ele vai se repetindo nesse sentido, em mostrar mais um pouco das camadas do que envolve o Charada entendendo o seu passado, a gente vendo a origem desse personagem aqui e ao mesmo tempo o Charada sendo cruel ao extremo com tudo que está acontecendo no presente. É interessante porque nos momentos que a gente vê o Charada sendo cruel, sendo sádico, é o momento que a gente vê o personagem destoar um pouco daquilo que a gente conhece ele. Isso aconteceu, por exemplo, naquela história do Peter Milligan, que é o Cavaleiro das Trevas, Cidade das Trevas. Os próprios capangas do Charada chegam a falar isso. E que você tem uma repetição nesse sentido. As pessoas não reconhecendo o que é o Charada, que o Charada realmente está extremamente sanguinário aqui. Quando o Batman tenta descobrir um pouco mais sobre o passado do vilão, ele conversa com o pai dele, e aqui a gente vê o pai dele tendo, então, as suas rusgas com o passado, tanto do garoto quanto da sua, não digo esposa, mas da mãe do Charada, e você ter um momento que o Charada tenta se dar melhor. Na primeira história do personagem, nós temos o fato de que ele não consegue acertar charadas, mas sim ele acaba roubando as respostas de charadas para aí se dar bem. Aqui o Tom King e o Mitch Gerads fazem uma coisa parecida. Na continuidade da história, onde eles mostram cada vez mais Charada sendo sanguinário, nós temos esse momento aqui que a polícia acaba se dando mal com algumas ameaças que o próprio vilão faz. Isso pra mim aqui, na primeira vez que eu li, eu achei que soou um tanto quanto repetitivo com o que o Tom King já tinha feito lá na sua fase escrevendo a revista principal do Batman, porque lá temos uma coisa muitíssimo parecida. O próprio Charada fugindo do Asilo Arkham da mesma maneira. Então pra mim parecia um repeteco do que ele já tinha feito com o personagem. Uma história que é muito bem quista pelo público, que é a Guerra das Piadas e Charadas, acaba trazendo algo muito parecido nesse momento aqui. Então pra mim soou muito repetitivo, por isso que eu achei talvez um ponto fraco na história. É um momento que é pra si muito importante para mostrar todo o poder do Charada, mas acaba sendo uma reciclagem do passado. E reciclagem porque é o próprio Tom King fazendo isso, né? Se fosse ele pegando abordagens do passado, de histórias antigas do Charada, tal qual ele está fazendo aqui para contar a origem dele, eu até aceito. Mas o problema é que ele reciclando as suas próprias falas, ou melhor, os seus próprios enredos de antes, né? Contando como se fosse uma novidade. Então por isso que eu acho que não precisava isso. Além de existir informações sobre como o pai do Charada era uma pessoa escrota, nós temos também aqui informações sobre a mãe do personagem e de como ela acaba também sofrendo nessa história toda. Ela não aparece fisicamente, ela não aparece dentro das cenas, mas aparecem informações dela fora de tela, por assim dizer, que acaba evidenciando a construção do que é o próprio Charada com a sua charada, o que é a grande charada, do que é a existência do vilão. E isso eu gostei bastante, como o Tom King deixa em aberto tudo que envolve a construção da mãe do personagem. E a partir daqui, meus amigos, eu vou trabalhar, na verdade, o vídeo com spoilers, porque a gente vai precisar falar sobre o final da trama toda. E caso você queira ter surpresa envolvendo o final, tudo bem, vá lá, compra a revistinha, ou lê de outra maneira, mas eu preciso falar um pouco aqui do que envolve o final, e porque essa história se assemelha muito, inclusive, com a própria construção do passado da Piada Mortal, por assim dizer, na verdade. Então, começando os spoilers aqui, Charada acaba sendo pego pelo professor que aplicou o teste que ele havia colado, tendo em vista que ele trocou as charadas e mesmo assim o personagem colocou a resposta da charada antiga, e isso acaba sendo um ponto de ruptura para o personagem, onde ele não vê a saída a não ser matar o professor, porque simplesmente se encheu o saco, porque ele não consegue mais se tornar aquilo que o seu pai vê, ou aquilo que o seu pai deseja também. É aqui um momento realmente que a gente vê então o surgimento do próprio Charada, quando a paleta de cores inclusive acaba mudando, né? Nós temos o laranja saindo para a entrada do verde, para a criação do próprio Charada. E até aqui na retratação do personagem você vê que ele não tem os seus cabelos ruivos, né, tal qual é o Charada normalmente. Aqui ele está sendo retratado como careca, para você tirar tudo que envolve o seu passado. Então o Edward Nygma aqui se torna o Charada. Eu gostei muito da construção que envolve as cores, né, como isso acaba diferenciando o passado e o presente do personagem. Só que o fato da história é que chega um momento onde os dois personagens estão conversando aqui, que o Charada inclusive fala que ele sabe a identidade secreta do Batman, ele sabe quem são seus filhos, ele sabe tudo sobre o Batman ser o Bruce Wayne. E que, eventualmente, se o Batman
Batman fizer mais alguma coisa pro Charada, ele não vai ter mais pudores e vai matar alguém aleatório. O Batman não tem como controlar as ações do Charada mais. Não existe mais solução através da violência, não existe mais aquele jogo de gato e rato, com gato caçando o rato. Aqui o Charada fala, olha, simplesmente assim, tocou em mim, eu vou matar alguém aleatório, você sabe que eu consigo fazer isso. Ponto, Batman. Você agora está nas minhas mãos. E o Batman não tem saída. O Charada sabe a identidade secreta dele, sabe todos os segredos dos parceiros dele, sabe quem é a Bárbara, sabe quem é o Dick Grayson, o Damian, assim por diante. E mesmo que não soubesse, qualquer pessoa em Gotham City vai sofrer tal qual a pessoa no começo do quadrinho, que o Batman teve informações mais íntimas no que envolve a família, sabe todo o lado da família, e não quer que isso aconteça mais. Qual é a resolução para tudo isso? E cada vez mais o Charada vai se tornando forte dentro da história, dentro de Gotham City. O Charada consegue dominar, inclusive, o que envolve as gangues de Gotham. Como é que você resolve essa última charada? Como é que você para o Charada de qualquer maneira? E aí que é o fato, de qualquer maneira. Porque nós temos aqui então o Batman engamelando o Charada. A gente vê novamente a câmera subjetiva, os quadros subjetivos, a história, essa visão subjetiva. E o final, o Batman chega e mata o Charada. Que é basicamente a repetição dessa página que a gente tinha visto aqui, né? O Charada matando o cidadão de Gotham City. O Batman não vê saída senão matar o Charada. Simples assim. Inclusive toda essa conversa final aqui do Batman com a esposa do falecido personagem, o cidadão comum de Gotham, acaba sendo um estopim também pro Batman cometer isso. Falando sobre o fato de que as vidas das pessoas não são necessariamente um jogo, que talvez as regras morais do Batman sejam uma atitude infantil da parte dele, na maneira como ele lida com os vilões em Gotham City. Então acaba sendo aquele final que parece aquelas discussões que envolvem, né? O Batman matou o Coringa na Piada Mortal, que inclusive cheguei a fazer um vídeo recentemente sobre isso. Aqui o Tom King e o Matt Jarrett são bem diretos no final e destacam que sim, o Batman mata o Charada no final pra resolver todo o problema. Então tá aí, meus amigos, uma história que é basicamente o confronto final do Charada. Além de você falar sobre a origem do personagem, você fala sobre o final então dele também. É uma história canônica? Talvez sim, talvez não, dependendo do que a DC Comics entenda, mas obviamente que o Charada não vai morrer nas histórias normais do Homem-Morcego, nas histórias cronológicas. Mas a dupla Matt Jarrett e Tom King sabem fazer uma grande história. Eu gostei muito desse trabalho, gostei como eles acabam construindo aqui todo o passado do Charada e tornando ele o vilão que a gente conhece. Gosto de ver o Charada dessa maneira, sendo realmente uma pessoa que causa medo, um medo muito gigante a ponto de você não saber o que fazer. Que a violência do Batman não vai resolver tudo. Então, um grande quadrinho, muito bem escrito, muito bem construído, roteiro muito bom, desenhos fantásticos, colorização importante. Então, pra mim, uma grande obra. Esse evento começa muito bem. Um dia ruim, começando com o Charada, que foi muito bacana. Então, eu gostei bastante desta obra aqui. Quando você coloca o Tom King e o Matt Jarrett trabalhando juntos, olha, funciona fantasticamente o quadrinho. Talvez eu só coloque um ponto negativo em relação a algumas reciclagens que o Tom King já fez no passado, reciclando o seu próprio roteiro. Então, pra mim, poderia ter mudado um pouquinho, uma coisinha ou outra ali para não ficar tão parecido. Mas ainda assim, não é uma coisa que vai destruir a leitura da obra. Pelo contrário, ela funciona muito bem dentro daquilo que ela se propõe a fazer. Então esse é um ponto legal a se ressaltar. Então minha nota vai ser 9,5 para o trabalho aqui. Vale muitíssimo a pena dar uma lidinha para você não só conhecer o que é a origem do Charada, ver esse lado maléfico dele, entender o porquê ele é esta pessoa e ao mesmo tempo ver todas as ações do Batman que levam então ao final que a gente vê neste quadrinho. Muito bem contado, gosto muito como as cenas subjetivas acabam nos fazendo entrar nesses personagens e entender um pouco mais deles. E vou dizer pra vocês que todo esse evento de Um Dia Ruim vale a pena, meus amigos. Talvez só o do Pinguim seja mais ou menos, mas o restante vale dar uma boa olhada. Duas Caras é bacana, o Senhor Frio é muito bom, Ra's al Ghul é legal também e assim vai indo. Então fica a dica pra acompanhar, hein? E esse do Charada é um começo que é muito bem feito. Quero saber de você se você já leu esse quadrinho, gosta do final, curte como o Batman resolve essa parada toda aqui, acha que não precisava agir dessa maneira. Traz um comentário aqui embaixo, quero saber tudo de você, aproveite e veja outros vídeos do canal, como por exemplo a minha resenha de Batman Spawn, veja lá que eu curti e o que eu não curti. Deixa aqui nos comentários o emoji de Warcegame com as palavras Batman e Charada, para simbolizar que você ficou até o final do vídeo, muito obrigado. Curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é nova, marque o sininho para se notificar nos vídeos, é isso, vou ficando por aqui. Como sempre no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé, agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Submarino e assim por diante. Meu muito obrigado como sempre, e se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui.